Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlando dos Santos do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou aqui de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês. Eu quero trazer uma palavra para o coração de cada um de vocês neste momento, que está escrito lá no livro de Êxodo, no capítulo 4, que fala sobre, a Bíblia diz que Israel é o povo adquirido de Deus, é o povo escolhido por Deus, entendeu? É o povo que Deus escolheu. E a Bíblia é muito clara, né? A Bíblia diz que Deus chamou Abraão, e Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e mais tarde Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porque Israel seria Jacó, que foi mudado o nome para Israel, seria pai de multidões de nações, seria pai de multidões como peixes esparramados sobre a terra. Parece que é uma coisa contrária. Peixe sobre a terra, misericórdia, né? Peixe sobre a terra, parece que é uma coisa fora de base. Mas foi profetizado, seria como peixes sobre a terra. Mas o assunto que eu quero falar com vocês hoje é sobre a falta de conhecimento das pessoas no tocante às escrituras, no tocante às profecias, no tocante o conhecimento das coisas de Deus. A gente vê que tem muita gente que tem conhecimento secular, tem pessoas que têm conhecimento, tem várias faculdades, tem pessoas que têm um conhecimento intelectual muito alto, mas eles estudaram tanto para conhecer as coisas daqui, para conhecer as coisas intelectuais, as coisas materiais, mas eles nunca se dedicaram a conhecer as coisas espirituais de Deus. Hoje vocês sabem que Israel está em guerra. Israel já guerrearam, praticamente destruído por muitas vezes, mas eles nunca foram banidos totalmente. Eles saíram de Jerusalém, mas sempre ficou um pouco lá e depois voltava no exílio, aquela coisa toda. Israel nunca deixou de existir e nunca vai deixar de existir, entendeu? Porque eles são o povo adquirido. Aí alguém pode perguntar, mas por que um povo é adquirido e é um país tão pequenininho, não tem tanta gente? Vocês estão enganados. O Israel de Deus está esparramado em toda a terra, está esparramado no mundo inteiro. Quando se fala em Israel, vocês não podem pensar somente no Israel como país, como nação lá no Oriente Médio, viu? Vocês têm que saber que quando nós falamos em Israel, nós estamos falando do Israel de Deus, entendeu? Todos os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que estão lá no Oriente Médio e que estão esparramados nas nações no mundo, entendeu? Isso é que nós temos que entender, porque senão as pessoas ficam sem entender a palavra do Senhor. O Israel de Deus, tem milhões e milhões de israelitas de Deus esparramados no mundo, como peixes sobre a terra, como eu acabei de dizer. Deus ele chamou Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó,
E foi indo entendeu? E foi indo crescendo esse povo. Lá na frente Deus dividiu o Israel, a casa de Israel, em duas casas, entendeu? Casa de Judá e casa de Efraim, casa de Judá e casa de Israel. Esparramou no meio das nações, entendeu? Eu não quero entrar profundamente nesse detalhe, porque o assunto que eu quero falar com vocês aqui é um pouco resumido, mas o que eu quero dizer é que há israelita no mundo inteiro. E o povo hoje, Israel, o povo hoje está contra Israel, muita gente contra Israel, sem conhecimento. Está falando que Israel é genocida, que o povo de Israel são sanguinários, que o povo de Israel está fazendo isso, fazendo aquilo. E vocês podem prestar atenção que a maioria são contra Israel. Por quê? Porque não tem conhecimento de Deus. Tem gente que está apoiando o Irã, apoiando os países corruptos, os países terroristas, e está dizendo que terrorista é Israel. Só que na verdade, Israel é o povo de Deus. O mal quer banir Israel da terra. O que o Irã falou? O Irã falou esses dias que, várias vezes, sempre vem falando e ameaçando, dizendo que vai banir Israel da terra. E o Irã estava querendo construir, enriquecendo urânio para construir bomba atômica para destruir Israel. Essa é a verdade. Se eles pegaram uma bomba atômica na mão, eles vão, com certeza, jogar uma bomba lá em Israel e também uma nos Estados Unidos, porque eles são, os Estados Unidos apoia eles. Essa é a verdade. Mas as pessoas não entendem. E as pessoas dizem, Israel é terrorista, Israel está acabando com tudo. Olha, eu vou citar uma palavra para vocês aqui. Espero que vocês me ouçam e me entendam. A Bíblia diz que eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. As pessoas que abençoarem Israel, entendeu? Serão abençoadas. As pessoas que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoadas. Então eu quero deixar um conselho para você que está me vendo, me ouvindo. Estude a palavra de Deus para vocês entenderem quem é Israel. Porque Deus não aceita ninguém falar mal daquele povo. Por mais errado que eles sejam, você não deve ficar falando de Israel. Não. É melhor você fechar a boca. Se você não puder abençoar, é melhor que você fique calado para que a maldição não venha sobre você. Porque aqueles que amaldiçoam Israel são malditos, diz a palavra de Deus, eles são malditos. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eles são o povo de Deus, o povo adquirido, o povo escolhido por Deus. E é esse povo que Jesus veio resgatar na cruz do Calvário. E não somente eles, porque a Bíblia tem uma promessa tão linda que os israelitas que foram dispersos, quando Jesus veio na terra, ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Começa em Jerusalém, vai na Judéia, vai em Samaria e vai até os confins da terra, entendeu? Mandou pregar. Para quê? Aí ele disse: porque eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, Jesus foi enviado para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que os israelitas dispersos, eles ouvem o evangelho de Cristo, estão se convertendo a Cristo, estão se convertendo ao Senhor. E esses que estão se convertendo ao Senhor, eles começam a falar da palavra de Deus para outras pessoas. Eles começam a evangelizar outras pessoas, e essas pessoas que aceitam Jesus como Salvador pela pregação dos israelitas dispersos, eles aceitam Cristo como Salvador. A partir do momento que eles aceitam Cristo como Salvador, que eles abrem o coração para o evangelho de Cristo e aceitam,
eles já são automaticamente ingressados no povo de Israel. Os gentios de segundo grau passam a ser gentio de primeiro grau junto com os israelitas, que são os gentios que foram dispersos de primeiro grau, que se misturaram com as nações e viraram tudo de gentil. Mas o Senhor Jesus aceita até o estrangeiro que vem e aceita ele como Salvador, porque Jesus também fazia parte de Israel. Jesus, ele veio da tribo de Judá, entendeu? E a tribo de Judá pertence às 12 tribos de Israel. O que acontece? Mas por causa de Efraim, filho de José, que era uma mistura de hebreu, né? De hebreu, de israelita com cananita, entendeu? Porque a mulher de José era egípcia e os egípcios são descendentes de Cã, são cananitas. Então eles são gentios. Casou com José, a mulher, gerou 2 filhos, Manassés e Efraim. Efraim significa frutífero. Ele cresceu muito, se tornou uma grande tribo, se tornou cabeça das outras tribos. E quando foram dispersos lá na época do filho de Salomão, chamado Roboão, foi 12 tribos, porque teve uma inteira, 10 tribos, 12 tribos primeiro, 12 tribos, aí foi dividida, ficou 10 tribos lá, ficou 10 tribos com Jeroboão e 2 tribos com Roboão, 2 tribos com Roboão, filho de Salomão, na divisão do reino. Aí o que acontece? Aí tinha mais a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Aí se tornou 12 tribos normal que saiu. 2 ficou 14, entendeu? Já aumentou 2 aí. O que acontece? Esse povo se misturaram com as outras nações, foram para a Síria, foram para outros lugares e se tornou, o povo se misturou com o gentil como peixes sobre a terra. Por isso que quando Jesus veio no mundo, ele falou para os discípulos: venha após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens. Aí o discípulo começou a anunciar o Evangelho. Aí então, em Cristo, todas as pessoas que entregam o coração a Jesus, que entregam o coração ao Senhor Jesus, eles também fazem parte desse povo. Aonde eu quero chegar? Eu quero dizer para vocês, aonde você pensar no mundo, tem israelita disperso. Pessoas que servem a Deus de verdade, de coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, eles são o povo do Senhor, faz parte dos israelitas que se dispersaram. Então o que eu quero dizer, uma coisa para vocês, meus irmãos, é o seguinte: a Bíblia diz assim: eu abençoarei os que te abençoarem. Alguém pode perguntar para mim assim: mas e o Israel lá como país? São o povo de Deus também. Tem muita gente lá que está clamando, está indo para o Muro das Lamentações, estão indo buscar o Senhor, estão indo se humilhando nos pés do Senhor. Apesar deles a maioria deles não ter aceitado Jesus como Salvador, eles não acreditaram que Jesus era o Messias enviado, e na verdade Jesus já veio e eles não quiseram abraçá-lo. Mas muitos lá abraçaram, entendeu? Então, mas não porque eles não abraçaram, entendeu? Significa que nós temos que virar as costas e ficar falando mal deles, é muito perigoso. Você quer ser abençoado na sua família, na sua casa, você quer ser abençoado nos seus negócios, no seu trabalho? Ore por Israel, todos os dias. Ora, todos os dias eu falo: Senhor, abençoa meus irmãos, descendentes de Jacó, de Isaac, de Abraão, que estão esparramados em toda a terra. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa os meus irmãos, porque nós somos irmãos. Ah, mas eu não sou israelita. Mas você aceitou Jesus, você é israelita por direito. Você foi enxertado neles e você faz parte desse povo. Essa é a verdade do Evangelho.
Então a falta de conhecimento das coisas de Deus é que traz problema para a vida de muita gente. Então, se é para falar mal de Israel, é melhor calar a boca e não falar nada. Porque se você amaldiçoar Israel, você será amaldiçoado. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nós não podemos fazer isso. Então, meus amados irmãos, fique com esta palavra. Essa palavra é uma palavra muito maravilhosa, uma palavra poderosa, uma palavra digna de toda aceitação. E a Bíblia diz, o meu povo adquirido. E Jesus falou assim, povozinho de Jacó, entendeu? Povozinho de Jacó. Jesus ama tanto Israel, porque às vezes você pensa assim, mas Israel está destruindo com o Irã. Mas você não sabe quem é o Irã, pesquisa quem é o Irã. Israel jogou bomba lá na faixa de Gaza. Mas você sabe quem são o povo da faixa de Gaza? Vocês sabem quem são eles? Eles são os quereteus. Eles são os filisteus, descendentes dos quereteus, que é o mesmo povo. Um povo bárbaro, um povo mau, que já brigava com Israel desde o começo. Aqueles 1000 homens que Sansão matou com a queixada de jumento, era os filisteus, o povo da faixa de Gaza. Os cananeus, já estava na mesma região de Canaã, entendeu? Os filisteus que estavam vivendo ali. Esse povo não é fácil, irmão. Então às vezes as pessoas abrem a boca, falam, critica sem ter conhecimento da verdade do Evangelho. Então eu quero deixar um conselho para você. Não fale mal de Israel, não critique Israel, porque você está colocando a sua vida em perigo, está colocando também a sua família em perigo, porque você está falando coisas que você não conhece, que você não entende. Então é muito clara a palavra do Senhor. Abençoa Israel e você será abençoado. Entendeu? Se você quiser ser abençoado, abençoe esse povo, que é o povo de Deus, o povo escolhido, zeloso de boas obras, que Jesus ele é um judeu, um israelita, veio no mundo e morreu por nós na cruz do Calvário. Então, se você falar mal de Israel, você está colocando a sua vida em perigo. Então, não faça isso. Ame, ao invés de criticar, de falar, de zombar, ame. Bem-aventurados são aqueles que abençoam Israel, são aqueles que oram por Israel, são aqueles que intercedem por eles, porque a Bíblia diz, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então nós vemos que alguém pode falar, mas por causa de Israel vai vir uma terceira guerra mundial. Não, isso aí já está profetizado, isso aí vai acontecer. Não tem como não acontecer, isso aí já está claro. Eu nem me preocupo com isso. Sabe qual é a preocupação que nós temos que ter? Você tem que ter, meu irmão? A preocupação que você tem que ter é preparar a tua vida diante de Deus. Não se preocupe com a terceira guerra mundial, o que vai acontecer no mundo. Não adianta, porque você não vai dar jeito. Não adianta nem orar por isso aí, entendeu? Não adianta nem orar. Você tem que ficar firme, porque Deus vai guardar o seu povo. Essa é a verdade. Agora, se você ficar amaldiçoando Israel, porque está profetizado que Deus vai levar os exércitos do mundo inteiro contra Jerusalém. Está profetizado, já foi falado. Deus vai levar os exércitos do mundo contra Israel. Mas por que Deus vai levar contra Israel? Deus vai levar, sabe por quê? Porque Deus vai dizimar o mundo. Agora, por que Deus vai levar o povo lá para o Vale de Megido, para o Vale de Armagedon, para matar, para destruir? Deus vai levar por causa que o povo são rebeldes, desobedientes, o povo são mau, o povo não quer em Jesus, o povo não quer em Deus, o povo só quer a bagunça, só quer o pecado, só querem a prostituição. Eu não estou aqui generalizando todo mundo, tem muita gente boa no meio, aqui nessa cidade, aonde a gente vai, tem muita gente boa que teme a Deus e respeita a Deus. Esse Deus tem um particular com ela. Aqueles que creem no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, claro que ele vai ser livre dessas coisas, meus irmãos. Vai ser livre da grande tribulação, ele vai ser livre, ele vai ser protegido na grande tribulação. Ele não vai ser arrebatado antes da tribulação, mas ele vai
fazer parte do povo de Deus que vai ser protegido e guardado, porque o arrebatamento só vai acontecer no final da grande tribulação. Deus abençoe seu coração, fique com Deus, entendeu? Se inscreva no meu canal, dá o seu like, compartilhe esse vídeo e faça seu comentário. Em nome de Jesus eu te peço para você se inscrever, para você me ajudar no canal A Voz da Bíblia. Que Deus abençoe para que ele cresça e alcance outras vidas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, meus irmãos.